O que aconteceu com Wagner Canhedo, maior fazendeiro do Brasil que perdeu bilhões de dólares? O mundo dos negócios está cheio de histórias de impérios que ruíram e fortunas que evaporaram. Empresários visionários que atingiram o topo e por uma série de motivos acabaram perdendo quase tudo. No Brasil, um caso emblemático envolveu um homem que foi gigante, tanto nos céus quanto no campo. Wagner Canhedo, dono de uma das maiores companhias aéreas do país e de uma fazenda gigantesca. Ele viveu no ápice do sucesso como fazendeiro e empresário, mas hoje sua situação financeira é bem diferente, praticamente oposta à era de glória que já teve. Você sabe como o Canhedo construiu esse império impressionante e o que levou um bilionário, ex-rei do gado e ex-dono da VASP a ver sua fortuna escorrer pelos dedos? Fique com a gente que vamos contar toda essa história inacreditável da ascensão meteórica à queda dramática desse ex-magnata brasileiro. Wagner Canhedo Azevedo nasceu em 1936 no interior de São Paulo em uma família simples, mas desde cedo ele mostrou que não tinha medo de trabalhar duro. Ainda criança, começou ajudante em uma oficina mecânica e adolescente já dava sinais de que o espírito empreendedor corria em suas veias. Aos 16 anos, enquanto muitos garotos da sua idade estavam preocupados com a escola ou com diversão, Canhedo abriu sua própria oficina mecânica. Mas ele não parou por aí. Pouco tempo depois, deu um passo ainda mais ousado. Comprou um caminhão em sociedade com o pai e entrou de vez no ramo de transportes. A partir daí, começou a fazer entregas de carga pelo interior do Brasil, sentindo na pele a dureza das estradas e os desafios do setor. Foi no final dos anos 50 que ele enxergou uma oportunidade única: a construção de Brasília, a nova capital do país. Em 1957, Canhedo partiu para o gigantesco canteiro de obras com uma frota de 8 caminhões, decidido a fazer parte desse projeto histórico. E a aposta deu certo, muito certo. Em meio ao ritmo frenético das obras, transportando materiais para a nova capital, Wagner Canhedo enriqueceu rápido. Aos 26 anos, ele já era um milionário, construindo sua fortuna nos bastidores do maior projeto urbanístico da época. Mas isso só foi o começo. Com a visão afiada para os negócios, ele reinvestiu os lucros e expandiu suas operações, diversificando seus empreendimentos ao longo das décadas seguintes. O que começou com um caminhão e muito suor tornou-se um verdadeiro império, especialmente no setor de transportes rodoviários. Nos anos 80, Canhedo comandava um grupo de 17 empresas, empregando cerca de 15 mil funcionários e movimentando mais de 2 bilhões de dólares por ano. Era um dos maiores impérios empresariais do Brasil naquela época. Entre as empresas do grupo, destacavam-se duas gigantes do transporte terrestre. Uma delas era a Viplan, uma viação de transporte urbano em Brasília, fundada por ele nos anos de 1960, que chegou a operar com mais de 1.000 ônibus nas ruas da capital federal. A outra era a transportadora Vadel, especializada em cargas, que possuía uma frota de 300 caminhões rodando pelas estradas do país. Foi em cima dessas operações de ônibus e caminhões que Wagner Canhedo construiu sua fortuna, consolidando-se como um dos nomes mais poderosos do centro-oeste brasileiro. Mas sua visão ia além das estradas. Ele expandiu seus negócios para agropecuária, mineração e até turismo, sempre buscando novas oportunidades de crescimento. Nos anos 80, seu nome simbolizava poder e riqueza, e ele se tornava cada vez mais um dos empresários mais influentes do país. Afinal, era um homem que começou dirigindo um caminhão e com muito trabalho e boas conexões políticas, como veremos adiante, ergueu o império do zero. No auge de sua trajetória, Wagner Canhedo já não era apenas um empresário de sucesso. Ele simbolizava poder e ambição. E, como um verdadeiro magnata, não se contentava em dominar apenas as estradas. Seu movimento mais audacioso veio de 1990, quando decidiu entrar no setor de aviação comercial com os 2 pés na porta. O alvo, a VASP,
uma das companhias aéreas mais tradicionais do Brasil, mas que, na época, estava atolada em dívidas e à beira do colapso. A empresa, que pertencia ao governo de São Paulo, acumulava um rombo de 750 milhões de dólares. E o então governador Orestes Quércia decidiu privatizá-la. Foi aí que Canhedo apareceu como comprador perfeito. Já bilionário e dono de um império no transporte rodoviário, ele parecia ter o perfil ideal para salvar a VASP e restaurar seus dias de glória. Em setembro de 1990, ele arrematou 60% das ações da VASP por 43 milhões de dólares. A compra foi comemorada pelos funcionários da empresa, que viram nele um salvador da pátria. Afinal, um empresário que entendia de transportes e tinha um histórico de crescimento acelerado parecia ser exatamente o que a VASP precisava. E de início, tudo indicava que ele iria mesmo fazer a companhia decolar novamente. Nos primeiros anos, sob seu comando, a VASP passou por uma expansão muito agressiva. Em apenas um ano, a frota de aviões quase dobrou, subindo de 32 para 60 aeronaves. No auge, a companhia chegou a ter 62 aviões, dominando 36% do mercado aéreo doméstico e operando 17 rotas internacionais. Canhedo não queria apenas se consolidar como um gigante da aviação brasileira. Ele queria ir além das fronteiras. Por isso, fez aquisições internacionais comprando 50% da Lloyd Aéreo Boliviano e 49% da Equatoriana Airlines, uma tentativa de transformar seu império em um grupo aéreo multinacional. A essa altura, Wagner Canhedo parecia intocável. Ele dominava estradas, controlava aeroportos e acumulava terra. E foi justamente no campo que ele fez um de seus investimentos mais monumentais. Enquanto a VASP crescia rapidamente, Canhedo decidiu expandir seu império para o agronegócio. Nos anos 90, ele comprou uma das maiores fazendas do Brasil, a Fazenda Piratininga, uma propriedade gigantesca que ocupava mais de 215 mil hectares, espalhados entre o norte de Goiás e Tocantins. Para se ter uma ideia do tamanho dessa área, é quase o dobro da cidade do Rio de Janeiro. A Fazenda Piratininga se tornou a menina dos olhos do magnata, como ele próprio dizia. E não foi um investimento pequeno. Estima-se que ele tenha colocado mais de 400 milhões de reais na propriedade ao longo dos anos, criando uma infraestrutura digna de comparação com cidades inteiras. A grandiosidade da fazenda era impressionante. Canhedo mantinha ali cerca de 100 mil cabeças de gado, o que lhe rendeu o apelido de Rei do Gado. As estradas internas somavam 3.600 quilômetros, o equivalente a um trajeto entre ida e volta de São Paulo a Palmas, no Tocantins. No meio dessa imensidão, 304 pontes de concreto, 2 viadutos, diversos barracões e oficinas mecânicas próprias garantiam uma estrutura de alto nível. A fazenda também contava com uma pista de pouso para aviões, além de uma frota de caminhões e máquinas agrícolas de última geração. Para completar, havia até um clube e uma área de lazer dentro da propriedade, transformando o lugar em um verdadeiro oásis no meio do cerrado. No auge, a Fazenda Piratininga foi avaliada em 500 milhões de reais. Se alguém ainda duvida do poder de Wagner Canhedo, sua fazenda era uma prova concreta de que ele havia se tornado um dos maiores fazendeiros do Brasil. Tudo parecia perfeito. Um empresário que começou como mecânico, cresceu no transporte rodoviário, conquistou o setor aéreo e, de quebra, se tornou um barão do agronegócio. Mas, como dizem, quanto maior a altura, maior a queda. A verdade é que nos bastidores nem tudo era tão sólido quanto parecia. Mesmo durante esse período de grande prosperidade, aparente, os primeiros problemas começaram a surgir e um deles estava justamente na compra da VASP. Desde o início, o negócio levantou suspeitas. Houve indícios de que Canhedo contou com apoio político dos bastidores, incluindo figuras influentes do governo Collor, como Paulo César Farias,
o famoso PC Farias, o assunto foi parar em investigações e CPIs que apuraram possíveis irregularidades na privatização e levantaram questionamentos sobre os contratos públicos e benefícios recebidos por Canhedo. Ao mesmo tempo, seu estilo agressivo de negócios começou a gerar atritos, acumulando inimigos poderosos e problemas ocultos que, cedo ou tarde, viriam à tona. Ainda assim, ele continuava investindo pesado, despejando fortunas na fazenda Piratininga e expandindo sua atuação no transportes. Mas, sem saber, esses mesmos investimentos estavam prestes a se tornar um peso insustentável. Nem impérios nos céus, nem reinos de gado estão imunes a tempestades financeiras. Com a virada do milênio, a maré começou a mudar para Wagner Canhedo. E o primeiro grande golpe veio justamente de seus empreendimentos mais ambiciosos. A VASP, o que começou como uma aposta ousada na aviação, acabou se tornando um pesadelo financeiro. A expansão inicial da companhia aérea mascarou problemas estruturais e um endividamento que crescia sem controle. Como resultado, no início dos anos 2000, a VASP acumulava cerca de 3 bilhões de reais em dívida, sendo que 2 bilhões eram débitos com o próprio governo. Canhedo tentou de tudo para salvar a empresa. Pegou mais empréstimos, injetou dinheiro do próprio bolso e tentou equilibrar as contas. Mas, a essa altura, a situação já era insustentável. Salários começaram a atrasar, voos foram cancelados e a companhia perdia mercado em ritmo acelerado. Nos bastidores, corria o boato de que, enquanto o Canhedo despejava milhões na fazenda Piratininga, a VASP ficava em segundo plano. Um erro estratégico fatal. Em 2005, a empresa paralisou suas operações comerciais, deixando funcionários e passageiros na mão. Entrou em recuperação judicial e, apesar das tentativas de reestruturação, acabou tendo sua falência decretada em setembro de 2008. Com isso, Wagner Canhedo foi afastado judicialmente da gestão e perdeu o controle daquele que um dia fora a joia do seu império de transportes. Mas o colapso da companhia aérea não foi só uma tragédia empresarial. Ele desencadeou uma avalanche de consequências. Mais de 15 mil ex-funcionários entraram com ações trabalhistas, cobrando salários e indenizações atrasadas, e a justiça precisou encontrar formas de compensá-los. Foi aí que até a tão estimada fazenda Piratininga entrou no olho do furacão. Para pagar parte da dívida trabalhista bilionária, a justiça determinou que a fazenda fosse transferida para os credores. Em 2008, a propriedade que Canhedo considerava seu maior tesouro foi ajudiciada aos funcionários da VASP que venceram as ações judiciais. Era uma reviravolta digna de filme. Pilotos, comissários, mecânicos e outros trabalhadores da aviação que passaram anos sem receber tornaram-se donos de uma das maiores fazendas do Brasil. Mas administrar um ativo tão grande não era tarefa simples, e eles não tinham como explorar a terra diretamente. Assim, a justiça organizou um leilão para vender a fazenda Piratininga e arrecadar dinheiro para os credores. A justiça judicial foi longa e envolveu diferentes tribunais, incluindo até o Supremo Tribunal Federal, que precisou intervir para destravar a venda. Depois de anos de batalhas legais, a fazenda foi finalmente arrematada e seguiu operando sob novo proprietário, sendo até rebatizada como Nova Piratininga. Enquanto isso, Wagner Canhedo enfrentava também o peso das consequências criminais de sua trajetória. Além dos processos trabalhistas, ele passou a responder a acusações fiscais e criminais. Aos 77 anos de idade, o outrora bilionário dono da VASP foi algemado em sua casa em Brasília e levado à delegacia após determinação da Justiça de Santa Catarina. Embora tenha conseguido liberdade, pouco tempo depois, essa prisão marcou definitivamente sua imagem pública. O que antes era sinônimo de sucesso e ambição,
agora era associado à falência, dívidas impagáveis e escândalos judiciais. O impacto de sua queda se estendeu para as demais empresas do grupo. A Viplan, que ainda era administrada pela família, virou sinônimo de serviço precário em Brasília. Ônibus velhos quebravam constantemente e em 2012 foi descoberto um esquema irregular para permitir que veículos sucateados continuassem circulando sem impedimentos. Para piorar, diversos bens do Grupo Canhedo foram penhorados ou leiloados para pagar dívidas. Ônibus, imóveis, equipamentos e outros ativos foram sendo vendidos um a um em meio a disputas judiciais. Houve rumores de que Canhedo passou o controle de algumas empresas para os filhos, numa tentativa de proteger o que restava do patrimônio. De fato, mesmo após perder a VASP e a Fazenda Piratininga, a família Canhedo manteve-se em algumas operações de transporte rodoviário, mas em uma escala bem menor. Ao fim de toda essa turbulência, o império de Wagner Canhedo estava reduzido a ruínas. A VASP, que um dia dominou os céus do Brasil, desapareceu. A Fazenda Piratininga, seu maior orgulho, foi tomada para quitar dívidas. E sua reputação ficou marcada não pelos grandiosos, não por feitos grandiosos, mas por escândalos financeiros e condenação. Hoje, com 89 anos, ele leva uma vida discreta, longe dos holofotes e, segundo relatos, ainda enfrenta dificuldades financeiras e pendências judiciais. Um desfecho quase inimaginável para alguém que esteve entre os maiores bilionários do Brasil. E você, o que acha dessa história? Conhece outros casos de grandes empresários que construíram impérios e depois perderam tudo? Compartilha com a gente nos comentários e se curtiu esse comentário, já sabe, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Aqui a gente sempre traz curiosidades, bastidores e histórias que pouca gente conhece. Então se liga, que vem muita coisa boa por aí. Valeu por acompanhar e até a próxima.